Olá, voltamos agora com a classe gramatical dos numerais. Então, já falamos de substantivos, adjetivos, artigos e agora passamos para a classe gramatical dos numerais. Os numerais servem para indicar quantidade. É justamente essa a intenção deles, é o fundamento de existir, a razão de existir deles é a indicação de quantidade. E isso pode acontecer de 4 formas, por isso existem 4 classificações dos numerais. Eles podem ser ordinais, cardinais, multiplicativos e fracionários. Então, numerais ordinais, numerais cardinais, numerais multiplicativos e fracionários. Destes numerais, 3 deles têm nomes que já contam exatamente a que vieram. Quando você diz, por exemplo, que um numeral é multiplicativo, adivinha o que ele indica? Multiplicação. Então, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, décuplo, por exemplo, são todas palavras numerais, são palavras que pertencem a essa classe gramatical, porque elas têm o intuito de indicar uma multiplicação. Quando eu digo dobro, aqui tem o dobro de farinha do que tem aqui, eu estou falando que aqui tem 2 vezes o tanto de farinha, percebeu? Então, o dobro, o triplo, o quádruplo são todos numerais multiplicativos. Inclusive, no final do nosso material tem uma lista com um monte de numerais. Às vezes você pensa assim, qual é o numeral multiplicativo relativo ao número 80, por exemplo? Aí tá lá nessa listinha para você matar essa sua curiosidade. Os numerais multiplicativos, já falamos, os numerais fracionários indicam, como o próprio nome diz, fração. Então, 1/3, metade, 1/4, 1/5 são todos numerais aí de caráter fracionário, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Os numerais ordinais, por sua vez, indicam ordem. Então, organizei alguma coisa, coloquei determinados objetos, por exemplo, em ordem. O que vai registrar esta ordem são os numerais ordinais. Então, este está em primeiro lugar, este está em segundo, terceiro. Então, primeiro, segundo, terceiro, centésimo, milésimo são numerais de caráter ordinal, porque servem justamente para ordenar alguma coisa. E aí sobra este quarto grupo, né? Numerais cardinais. Porque esta palavra cardinal parece não se conectar conosco assim diretamente. O que significa um numeral ser cardinal? E aqui eu quero te dizer a origem dessa palavra, porque ela é um tanto quanto interessante. Ela vem do latim cardinalis, que é a mesma palavra que dá origem a cardeal da igreja. Os numerais cardinais são aqueles principais, são aqueles que estabelecem o eixo principal da classe gramatical dos numerais. São aqueles que efetivamente expressam o coração dos numerais. Quais são eles? Os que designam os números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, esses são chamados numerais cardinais. Um fato interessante a respeito dessa classe gramatical é que, assim como outras classes gramaticais, eles se relacionam diretamente aos substantivos. Então, o artigo serve para definir ou indefinir um substantivo. O adjetivo serve para caracterizar um substantivo. O numeral serve para quantificar um substantivo. Então, são classes gramaticais muito ligadas ao nome, muito ligadas ao substantivo. E essa ligação, essa conexão, pode se dar de 2 formas. Ou o numeral vai ser um numeral adjetivo, perceba que não é que ele seja um adjetivo, ele é um numeral adjetivo. Ou ele vai ser um numeral substantivo. Um numeral adjetivo é aquele que acompanha um substantivo. E um numeral substantivo é aquele que efetivamente substitui o substantivo. Para exemplificar isso para nós, eu trouxe aqui um trecho de um poema de Camões, de um soneto de Camões, de um pastor muito apaixonado pela Raquel Serrana Bela, né? Que era filha do chefe dele, que era filha do cara que havia contratado esse Jacó, que era o pastor. Então, inclusive, esse soneto de Camões é inspirado numa história bíblica, embora ele tenha romantizado e distorcido muito a história, mas é inspirado numa história bíblica. Ele diz o seguinte em uma das estrofes, que é a primeira. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel Serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Olha que coisa mais linda. Ele serve durante 7 anos a Jacó, mas na verdade o Jacó, desculpa, serve durante 7 anos ao Labão, que é o pai da Raquel Serrana Bela, mas na verdade ele não está servindo ao pai, ele está servindo à própria Raquel. O pai é só a parede que está ali, né, nessa divisão entre os dois. Na verdade ele está servindo a Raquel. Inclusive o poema
muito tenaz, ele mostra a tenacidade do pastor, do Jacó, porque, depois você lê o poema, é bem interessante, esse soneto de Camões, porque acontece que ele precisa continuar servindo ao Labão durante o resto da vida, porque o Labão não quer entregar a filha Raquel, quer entregar outra filha para o Jacó, e ele não quer outra filha, ele quer especificamente a Raquel. Bom, mas o que isso tem a ver com numerais, né? Tudo, porque ele começa falando assim, 7 anos de pastor, Jacó servia Labão. Veja como aqui nós temos um numeral cardinal, 7, que está acompanhando o substantivo anos. Ah, então ele é um numeral adjetivo. Os numerais adjetivos acompanham os substantivos. Mas se porventura, hipoteticamente, eu dissesse assim para você, olha, dos 7, 3 foram de grande sofrimento. Acabamos de ler ali esse poema e eu falo, olha, para você, dos 7, 3 foram de grande sofrimento. Dos 7 o quê? Anos. Mas a palavra anos está escrita? Não. A ideia da palavra anos está contida na palavra 7. Então, o próprio numeral 7 está substituindo o substantivo. Ele é um numeral substantivo. Mesma coisa com o numeral 3. Então, dos 7, 3 foram de grande sofrimento. Então, agora estamos lidando com numerais substantivos. A relação dos numerais com os substantivos é tão estreita que, eventualmente, estes numerais podem virar substantivos. Você vai ver que a fronteira ali é uma fronteira um tanto quanto tênue, sabe? Quando que os numerais vão ser realmente substantivos? Quando eles não estiverem propriamente quantificando, quando eles não estiverem indicando quantidade de alguma coisa, mas nomeando aquele número. Como assim? Se eu digo para você, por exemplo, o número 10 me dá sorte. Veja como este 10 não está quantificando nada. Eu estou falando propriamente daquele número que tem aquele nome. Qual que é o nome daquele número? 10. Então, quando eu digo o número 10, aqui este 10 é um substantivo. Quando eu digo o 3, é um numeral atrelado ao divino, por exemplo, a divina trindade aí para nos comprovar isso, né? Então, o 3 é um numerado atrelado ao divino. Quando eu digo o 3, você que já estudou artigo já sabe disso, você antepôs um artigo ao numeral. E neste caso nós estamos falando de um numeral que está nomeando um número que indica essa trina quantidade. Então o 3, neste caso, ele é um substantivo. Olha, o exemplo meramente ilustrativo, né? O aluno inadvertidamente transformou um 0 num 10 no campo de sua nota. Nunca vi, na minha condição de professora, isso acontecer na vida. O aluno transformar um 0 num 10, né? Essas falsificações de nota não acontecem na vida real, bobagem. Então, olha lá, ele transformou um 0, artigo indefinido anteposto ao numeral, num 10. E aqui nós já até comentamos anteriormente na aula de numerais que essa contração está perfeita. Num, N-U-M, de acordo com a norma padrão. Preposição mais artigo indefinido. Você se lembra disso. Daqui para frente, o que nós vamos fazer são algumas considerações sobre numerais. A classe em si é muito simples, não tem muito o que nós falarmos. Essa aula vai ser bem mais curta do que a aula de artigos, porque a quantidade de considerações que nós temos a fazer sobre numerais é realmente muito menor. É uma classe gramatical que tem menos meandros, digamos assim, é uma classe mais descomplicada. Mas algumas considerações de caráter semântico, de caráter estilístico e de caráter prático mesmo se fazem interessantes para nós. Então, vamos lá. Você já estudou o artigo indefinido 1. Então, você já viu que a palavra 1 pode funcionar como artigo indefinido, quando ele está indefinindo um substantivo. Encontrei um homem na rua. Que homem? Não sei. Um homem qualquer. Percebeu? Então, aqui ele está trabalhando com este caráter de indefinição. O que eu estou te dizendo é que 1 também pode ser numeral. Isso é muito comum. Se você pega, por exemplo, a palavra a na língua portuguesa, ela pode ser um monte de coisa. Ela pode ser uma preposição, ela pode ser um pronome, ela pode ser um artigo. E aí, como que eu vou saber o que ela é? Você vai olhar para o contexto. Qual é o intuito de um numeral? Quantificar. Qual é o intuito de um artigo indefinido? Indefinir. Então, você vai ver o que ele está fazendo. Por exemplo, se eu digo, comprei não uma, mas 2 bolsas. Olha, é claro que se nós estamos trabalhando com caráter quantitativo de bolsas, aqui tanto 2 como uma são numerais. Mais exemplos. Olha, quantos filhos eu tenho? Apenas 1. Aqui eu estou... Olha, você pode até mostrar com o dedinho aqui. Isso aqui é um artifício um tanto quanto didático, inclusive. Se você consegue mostrar a quantidade, é porque você realmente está se referindo à quantidade. Aí esse 1 é um numeral. Então, quantos filhos eu tenho? Apenas 1, por exemplo. Existe apenas, então, somente um Deus. Olha, aqui eu estou exprimindo o caráter
quantitativo, não é o caráter de indefinição. Claro que não. Existe apenas um Deus em termos de numerais. Não existem dois, não existem três. Existe apenas um. Agora olha a diferença. Ele era apenas um autor mediano. Não era um autor muito bom, não. Era apenas um autor mediano. Olha como aqui eu não estou falando que ele era apenas um autor. Considerando que ele era uma só pessoa, é claro que ele era um só. Então, é claro que aqui não é o aspecto de numeral dessa palavra. Aqui nós estamos falando do artigo indefinido 1. Encontrei um ex-aluno hoje. Encontrei um ex-aluno hoje na rua. Que ex-aluno? Nem lembro o nome dele. Me fugiu aqui o nome, por exemplo. Então, encontrei um ex-aluno, artigo indefinido. Agora, e se a pessoa me pergunta assim, você encontrou 2 ex-alunos? Eu falo, não, encontrei um ex-aluno. Olha, mudou o contexto, mudou a função da palavra. Aí aqui já se tornou um numeral de novo. Então, realmente não há como confundir os dois, embora sejam a mesma palavra, o contexto esclarece. A proximidade dos numerais com os substantivos é tão grande, como eu já disse anteriormente, que nós temos numerais tidos como coletivos, os quais são considerados por alguns autores como substantivos coletivos. Então, essa é uma daquelas rixinhas técnicas, digamos assim, dentro da gramática, que para nós não interessa tanto, mas achei interessante comentar para você saber que existem numerais coletivos. Quando que um numeral vai ser coletivo? Quando ele indicar uma quantia exata de alguma coisa, mas não for propriamente um numeral ordinal, cardinal, multiplicativo ou fracionário. Você pega, por exemplo, uma palavra como semestre. Olha, o semestre da faculdade termina no tal dia. Semestre são 6 meses, é uma quantia exata de algo. Semestre é um numeral coletivo. Quarteto não é um numeral ordinal, cardinal, multiplicativo ou fracionário, mas indica uma quantia exata de algo. É um quarteto de cordas, por exemplo. Então, quarteto é um substantivo coletivo. Existe até um substantivo aqui que é interessante nós comentarmos, que é o substantivo quarentena, o numeral, aliás, coletivo quarentena, que se tornou um verdadeiro substantivo. Vou te explicar por quê. Nós estamos em uma quarentena eterna aí, né, durante a pandemia. A palavra quarentena originalmente era um numeral coletivo. Por quê? Porque indicava uma quantia exata, 40 dias. Então nós entramos de quarentena. Só que hoje em dia essa palavra virou a casa da mãe Joana. Então você tem quarentena de 7 dias, quarentena de 100 dias, quarentena de 2 anos, como é que nós estamos vivendo praticamente, né? Quase 2 anos de quarentena. Então, quarentena perdeu seu aspecto semântico relativo a 40. Então, é claro que deixou de ser um numeral coletivo, porque perdeu justamente a principal característica do numeral, que é essa característica quantitativa. Então, é uma palavra que está aí no limbo, coitada. Ela está sem identidade. É claro que se for uma quarentena não relativa ao número 40, não é um numeral coletivo. Então, perdeu esse caráter quantitativo, deixou de ser numeral. Passou a ser apenas, então, somente um substantivo normal, né? Referente aí a um tempo durante o qual a pessoa fica isolada, né? Fazendo uma quarentena aí. Algumas observações a respeito do seu emprego prático. Aqui nós vamos rapidinho, que são realmente observações muito úteis, mas muito fáceis de entender. As palavras, os numerais milhão, milhar, trilhão e assim por diante, então milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, esses numerais são tidos por muitos, inclusive se você olhar no dicionário Michaelis, jogar lá milhão, você vai ver que ele te diz que ele é um substantivo. Então, essas palavras especificamente, se eu fosse você, eu até decoraria, porque elas não são tantas. Milhão, milhar, trilhão, bilhão, porque daí pra frente a gente não usa tanto. Quadrilhão, por exemplo, não são palavras que estão presentes no nosso cotidiano. Elas perderam o seu aspecto de numeral e o aspecto de substantivo se sobressaiu. Como isso impacta o nosso cotidiano diretamente? Muito! Porque o artigo, os pronomes adjetivos, os artigos e pronomes adjetivos fazem concordância, os adjetivos também, fazem concordância com o substantivo. Então, olha que interessante isso na prática. Eu digo, os 3 milhões de pessoas votaram a favor da reforma. Que vontade no coração que dá de falar assim, ó, as 3 milhões de pessoas votaram a favor da reforma. Mas o que eu estou te dizendo é que a palavra milhões é um substantivo, tido pela maioria dos gramáticos como substantivos. E como substantivos, evidentemente, eles vão ensejar, eles vão requerer a concordância do artigo definido os. Então vai ter que ser os 3 milhões e não as 3 milhões de pessoas. Mais exemplos, olha, há hoje uns 3 bilhões e meio de mulheres no mundo. Uns 3 bilhões de mulheres, e não umas 3 bilhões de mulheres. Por quê? Porque a palavra bilhão enseja, pede a concordância do artigo indefinido, nesse caso, né? E aqui é o artigo indefinido indicando proximidade. Nós já estudamos isso anteriormente.
Ainda faltam alguns milhares de páginas para ele terminar o livro. Ainda faltam alguns milhares, não algumas milhares. Embora a palavra página seja feminina, quem vai ensejar a concordância para nós é a palavra milhar. Palavra meio, numeral meio, é um numeral fracionário, né? Porque meio significa 1/2. Então, ele está indicando para nós uma fração. Este numeral concorda normalmente com o substantivo ao qual ele se refere. Então, eu digo, por exemplo, quero apenas meia laranja. O que é isso? Quero a metade da laranja. Tá vendo que meia está concordando com laranja? Pegue estas meias laranjas partidas e faça suco, por exemplo, né? Essas metades, essas meias laranjas. Agora, as pessoas entendem isso, mas por alguma razão que sabe-se lá de onde veio, na hora que a gente precisa dessa concordância, o povo não faz. Então, olha, a pessoa olha pro relógio, tá marcando ali 12h30. Como que a pessoa fala isso? Geralmente as pessoas falam, nossa, já são 12:30. Meu Deus, numa frase tão curta e tão prosaica, existem 2 erros gravíssimos. Porque meio-dia é um substantivo composto, inclusive, né? É um substantivo composto singular. Então, nada de já são meio-dia, já é meio-dia. Meio-dia é singular, por que raios esse verbo deveria ir para o plural? E a palavra que está subentendida depois de meia é a palavra hora. Então, já é meio-dia e meia hora. As pessoas falam já é meio-dia e meio. Ué, meio hora? Não existe isso. Então, a palavra subentendida, né, que você está modificando aí é o substantivo hora. Então, por favor, já é meio-dia e meia, porque este meia é justamente o numeral meia, né, sobre o qual nós estamos falando aqui. Então, que indica aí a metade. Agora, pode acontecer de a palavra meio não ser numeral, mas ser um advérbio. Quando que ela vai ser um advérbio? Quando ela estiver modificando verbo, adjetivo ou outro advérbio. Nós vamos estudar advérbios mais para frente. Para nós, por enquanto, importa você saber que meio como advérbio não modifica um substantivo. Então, advérbio não modifica substantivo. O meio que vai modificar o substantivo é o meio numeral. Por exemplo, meia hora, meia laranja, como nós comentamos agora há pouco. Por que isso é importante? Porque a mesma pessoa que fala meio-dia e meio e esquece de fazer a concordância, meio-dia e meia, geralmente é a pessoa que fala assim, nossa, eu ando meia triste ultimamente, isso dói, coração. Então, já viu que a professora de ensino fundamental geralmente responde assim, não é meia triste, é meio triste, porque você não está só a metade do corpo triste, olha, metade está feliz, metade está triste. Qual é o fundamento disso? Olha, é porque se você diz meia triste, você está trabalhando com um raciocínio erroneamente análogo ao raciocínio dos numerais, indicando aí metade, 1/2. Então, 1/2 do seu corpício está triste e a outra metade não está triste. Então, é claro que aqui nós não estamos procurando numeral meio, né, em suas respectivas variações, porque realmente como numeral existe essa variação. Nós estamos procurando aqui um advérbio. Por quê? Porque ele vai modificar o adjetivo triste. Quem modifica adjetivo é advérbio. Então, nossa, ultimamente eu ando meio triste, eu ando meio cansada, meio empolgada, por exemplo, e assim por diante, modificando adjetivos. Valores semânticos dos numerais. Assim como os artigos, os numerais também têm seus poderosos valores semânticos. Se você fala, por exemplo, que a carne é de segunda. Nossa, comprei uma carne de segunda. Isso que você acabou de fazer, carne de segunda, esse de segunda, você já sabe disso. É uma locução adjetiva. Por quê? Porque é uma expressão que está caracterizando o substantivo carne. Nós já vimos isso na aula de adjetivos. E quem que está te auxiliando a formar essa locução adjetiva? É o numeral segunda, numeral ordinal segunda. Então, olha o aspecto semântico do numeral. Nossa, olha, eu fui a uma festa, mas ô festinha de quinta. O que é essa festinha de quinta? Olha o numeral quinta te ajudando no aspecto semântico aí. Uma festa que não prestou, não valeu de jeito nenhum. Por outro lado, olha, foi de primeira. Aquilo realmente foi de primeira. Que evento bom aconteceu. Olha o primeiro numeral auxiliando aí no aspecto semântico também. Então, os numerais têm esse poder, digamos. E o poder é tão grande dos numerais que Cristo se valeu dele. Cristo se valeu da hipérbole que os numerais podem ensejar para nós. Lá quando ele fala sobre os pecados. Então, vou ler para você a passagem lá de Mateus. Ele fala assim, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Quantas vezes, Deus? Deixa eu contar aqui quantas vezes a pessoa pode pecar e eu posso perdoar. Ele fala, até 7? As pessoas estavam tentando entender se havia um limite ali, né? E Jesus lhe disse,
Não te digo até 7. Famosa passagem, né? Mas até 70 vezes 7. É claro que o Cristo quis fazer aqui foi explorando, uma coisa que ele fazia muito bem, explorando aí o poder das palavras, não é que é para você pegar um calendário e contar 70 vezes 7 e ir riscando, perdoei uma, perdoei outra, óbvio que não. É claro que o que ele quis fazer aqui foi potencializar o poder do numeral, por meio de uma figura de linguagem chamada hipérbole. Então, potencializar o poder do perdão por meio de um numeral utilizado na construção de uma hipérbole. A hipérbole é justamente isso, essa figura de linguagem responsável por aumentar o sentido das coisas, por exagerar o sentido das coisas. Então, Cristo se valeu de uma hipérbole aqui, como ele fazia muito bem. Questões de ordem eminentemente técnica. Vamos lá, que é bem rapidinho. Grafia de numerais cardinais. Como você faz essa grafia? Por exemplo, 2.456.256. Como que eu escrevo isso? Olha, 2.456.256. Existe uma polêmica na gramática a respeito da colocação dessas vírgulas. Celso Cunha não fala nada, mas coloca as vírgulas. A Amine Raui coloca essas vírgulas. O Segala fala que não tem essas vírgulas, por exemplo. Então, você está muito bem amparado de todos os lados para colocação ou não. A minha sugestão, e eu faço assim, eu coloco. Fica infinitamente mais organizada a grafia desses numerais. Então, olha lá, 2.456.000, e aí quando tem a conjunção e, não tem vírgula, tá? Ou é vírgula ou é conjunção, tá? Então, onde tem a conjunção não tem a vírgula. 2.466.000, aqui sem vírgula, 256. Beleza? Então, onde tem a conjunção, não tem a vírgula. E a minha sugestão é que você efetivamente coloque. Mais questões de ordem prática. Sendo o numeral muito extenso, tipo numeral ali na casa dos milhões, por exemplo, você pode escrever de forma simplificada. Então, você pode, por exemplo, falar, foi recebido 1,4 milhão de reais. Foi recebido 1,4, em vez de falar 1.400.000 reais, por exemplo, né? Não, foi recebido 1,4 milhão. Eu tenho certeza de que nesse momento você está falando assim, não é 1,4 milhões, não? Olha, isso deve ter passado na sua cabeça. Nós vamos falar disso lá na aula de concordância, mas a resposta é não. Sempre que você tem um número com vírgula, a concordância acontece com o numeral que está anterior à vírgula. Então, 0,8 milhão, 1,9, pode ser 1,9999999 milhão, porque a concordância não se dá com o numeral depois da vírgula, mas anterior. Então, se for zero, obviamente milhão. Vai colocar a palavra no plural para concordar com zero. Zero não esteja concordância no plural. 0,8 milhão, 1,4, como é o exemplo nosso aqui, milhão de reais e assim por diante. Primeiro dia do mês. E aí, hoje é dia 1 de maio ou hoje é dia 1º de maio? Hoje é dia 1 de dezembro ou hoje é dia 1º de dezembro? Saiba você que aqui no Brasil consagrou-se primeiro, então a gente usa o numeral ordinal só para o primeiro dia. Você não fala 1º de maio, 2º de maio, 3º de maio, não. 1º de maio, 2 de maio, 3 de maio e assim por diante. E é engraçado porque isso é hábito. Em Portugal, o povo fala dia 1, tem problema de 1. Hoje é dia 1 de abril, hoje é dia 1 de maio, não tem problema. Mas aqui no Brasil, efetivamente, se consagrou o numeral ordinal para indicar o primeiro dia do mês. Para indicar datas, você pode colocar preposições diferentes e colocar ou não artigos. Como assim? Aqui é bem a casa da mãe Joana e tudo é aceito. Se você quiser errar, você não consegue. Olha lá. O evento ocorrerá em 2 de abril. Olha, colocando só a preposição em antes do numeral 2, então em 2 de abril para indicar datas. Ou aos 2 de abril, o evento vai ocorrer aos 2 de abril, porque aqui se pressupõe a palavra dia, aos 2 dias de abril. O evento ocorrerá no dia 2 de abril, certo também. O evento ocorrerá aos 2 dias de abril, certo também. Então aqui se você quiser errar, sinceramente, você não consegue, porque todas as opções são aceitas. Grafia de horas, vai fazer ali um convite lindo de casamento. Como você grafa as horas? Por exemplo, 19 horas, 40 minutos e 6 segundos, por exemplo. Como você vai fazer isso? Olha, tem gente que coloca HRS, HS, HR. Não, é a forma mais simples e franciscana de todos os tempos. É H, só H, minúsculo. Então, a que horas vai ocorrer o evento? Às 19h, ponto, acabou. Nada de HR, HRS, nada disso. Isso foi convencionado, está em todos os manuais de redação, inclusive. Com relação à grafia dos segundos, você pode colocar só S ou segue, SEG.
Ficando assim, por exemplo, olha, 19H, 40 min, 6S ou 6 segue. Eu sugiro fortemente que você deixe só o S, acho mais elegante, que é uma questão de preferência pessoal e a maior parte dos redações, os manuais de redação realmente indicam só o S. Então, mais interessante ficar com S, fica mais enxuto também. Leitura de porcentagens, quem nunca teve essa dúvida, né? Como raios eu leio isso? 83,47%. Você pode ler assim, 83,47%. É uma leitura mais moderna, digamos assim, que não tem problema nenhum, registrada pela norma padrão. Então, 83,47% das pessoas decidiram favoravelmente, blá, 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 blá. Mas você pode ler do jeito chique também, né? Que vai ficar 83 inteiros e 47 centésimos%. Na boa, isso faz a pessoa ficar um tanto quanto pedante, né? Então não precisa fazer essa leitura técnica. É bom saber que ela existe. Mas no dia a dia, realmente, ela é muito descabida. Mais questões de ordem prática, não se emprega ponto para data. Então, o ano é 1999. Não precisa escrever 1.999, não. 1999. 1999. Para indicações de data não se usa ponto. Ano de 2000. Então, olhei para o ano. Qual que é o calendário aqui? Ano de 2000. 2000. 2021. 2021. Não precisa colocar um ponto aí. Para o resto, precisa. Então, por exemplo, quantias de dinheiro. Ele me deve R$2.000. Ele me deve R, cifrão, 2.000. Tudo bem? Então, quaisquer outras quantias, realmente aqui nesta sala tem 1.000 pessoas. Não, teria que ser uma big sala, né? Mas enfim, 1.000 pessoas, 1.000. Então, para todo o resto, coloca esse ponto. As formas 14 e 14 coexistem pacificamente. Já vi pessoas sendo severamente corrigidas falando certo. Então a pessoa falando, porque os 14, alguém falando, não é 14, na verdade a palavra é 14. Tem nada disso, pode procurar em qualquer dicionário, pode procurar no Volpe que tá lá o 14, que é uma forma um pouco mais antiga, né? Mas coexistindo pacificamente com o 14. Então é uma palavra que tem dupla possibilidade de pronúncia e dupla possibilidade de escrita. Lembrando que, no caso do 14, não se usa trema, tá bom? Mesmo porque o trema caiu com a reforma ortográfica. Não diga que algo custou R$1.000, beleza? Se você for usar só 1.000, referentemente aí a 1.000, você pode dispensar esse 1. Então, vai preencher um cheque, R$1.000, por exemplo. O que as pessoas fazem é colocar esse 1.000, inclusive com H, né? H ou M, não porque isso seja de forma nenhuma necessário propriamente, do ponto de vista gramatical, mas para evitar fraude. Porque se você faz um cheque, por exemplo, de R$1.000, escreve lá R$1.000, pode ser que alguém consiga colocar lá 2 na frente, né? Então, R$2.000. Então, para evitar a fraude, as pessoas se valem desse mecanismo, digamos assim, escrevem inclusive com H. Mas saiba você que isso não encontra laço na gramática, é uma questão de ordem cotidiana, de ordem prática, é uma demanda do cotidiano. Mas não se diz 1.000 qualquer coisa, simplesmente 1.000. E para nós fecharmos esta aula, esta curta, porém importante aula, o numeral 0. Criatura de Deus, presta muita atenção porque eu vou te falar. O 0 não enseja concordância no plural, pela simples razão de que 0 é a ausência de elementos. Como que eu vou usar uma palavra no plural se não tem nenhum elemento? A gente começa a usar a palavra no plural a partir de 2. Concorda comigo? Então, se para 1 você fala, olha, aqui tem uma pessoa, por exemplo, ontem à noite fez 1 grau Celsius. Se o grau, na verdade, for 0, você vai falar ontem fez 0 graus. Meu Deus, mas para 1 você usa no singular, para 0 você vai usar no plural. Que loucura é essa? É a ausência de elementos. Então, ontem à noite fez 0 grau. Nesta sala tem 0 pessoa, por exemplo. Então, sempre no singular. Olha, mais palavras. 0 metro. Olha, aqui tem 0 metro, né? Não tem nenhum metro, nenhuma distânciazinha. Aqui tá tudo colado. Então, aqui tem 0 metro. Tal coisa custou R$0. Foi de graça, por exemplo. Olha, isso me custou R$0. Não precisei pagar nada. A vontade louca que palpita na língua, sabe-se lá por qual razão, de falar R$0. Tal coisa custou R$0. Nada de R$0. E aqui, com essa indignação, terminamos essa aula. Até a próxima.